Oi pessoal, então, vamos embora falar um pouquinho sobre Tormenta. Então pessoal, já vou começando a falar de alguns pontos positivos em relação a esse livro. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que Tormenta começa justamente onde Fallen termina. Algumas pessoas não gostaram muito do final de Fallen, porque foi meio assim, what the fuck. E Tormenta, ele começa justamente ali. Isso foi um ponto positivo, pelo menos pra mim, porque eu gosto dessa sequência de narrativa. A gente ainda tá com a história bem fresca na memória e a autora deu essa continuidade, né, pra história. Eu vou ser bem breve com Tormenta, porque essa é a minha terceira tentativa de gravação de vídeo e todas elas eu acabei dando muito spoiler em relação ao livro 1. Não gosto de fazer isso, mas vamos com calma que assim a gente consegue. Então, primeiramente eu gostaria de dizer que basicamente o livro ele vai ser narrado em 18 dias, se eu não me engano. 18 dias. Esses 18 dias simbolizam 18 dias no qual o Daniel e o Cameron eles estão numa espécie de trégua para poder ajudar a Lucy a fugir da antiga instituição, dado o que aconteceu no final ou no decorrer do livro 1, Fallen. Então Lucy ela tá fugindo e ela vai para Califórnia. Existe uma outra instituição que no momento eu também esqueci o nome, mas vai aparecer aqui para vocês, tá? Porque é a melhor opção. Então o Daniel tá ajudando ela, tá protegendo ela. E é justamente aí que ele cria essa espécie de trégua com o Cameron. Esses 18 dias. Então a sequência dos capítulos vão sendo assim, dia 1, dia 2, dia 3 e assim sucessivamente até o 18º. E ele termina justamente, basicamente, né, pra falar a verdade, nesse 18º dia. Ok. Daí, quando a Lucy ela chega nessa nova instituição na Califórnia, ela descobre que esse instituto ele é governado por dois anjos. Um do bem e um do mal. Bem clichêzão. Sendo que conforme o tempo vai passando, a Lucy ela acaba descobrindo que ali não foi exatamente uma boa opção, digamos assim. Uma boa opção e não é, sendo que ela acaba não gostando de estar ali naquela instituição por motivos muito óbvios. As pessoas dali acabam sabendo mais sobre ela e sobre o passado dela do que ela própria. O Daniel, claro que sabe de tudo o que aconteceu com ela, do passado dela, sendo que por motivos X, que eu não posso dizer porque seria spoiler em relação a esse livro, ele não pode contar pra Lucy. Então, sente o drama, né? Essa nova instituição na qual a Lucy tá, ela é principalmente uma instituição para Nephilims. Eu já comentei na resenha passada com vocês sobre Fallen, sobre os Nephilims. Para quem não sabe, os Nephilims eles são as crias entre anjos e mortais. Então isso se intitula Nephilim. Tem alguns humanos também nessa nova instituição, sendo que eles são minoria. Então, como se a sua entrada naquela nova instituição ela não gostar de que as pessoas saibam mais sobre ela do que ela própria, como se isso tudo já não fosse o suficiente, ela não se dá bem com a colega de quarto dela, a Shelby, que é uma personagem um pouco intrigante, digamos assim. Não é exatamente chata igual a Lucy, mas é um pouco intrigante. No início a gente não sabe se ela realmente é ruim, ou se ela finge ser ruim, ou se a gente está tendo apenas uma má dedução da personalidade dela. É realmente meio confuso no início. Sendo que ao desenrolar da história, a Shelby acaba se tornando amiga ou colega, digamos assim, da Lucy. Daí, conforme o tempo vai passando mais um pouco, alguns dias, né, pra falar a verdade, um outro personagem inserido na história, que é o Miles. Daí cria esse trio, né, que vai protagonizar esse livro Tormenta, que é a Lucy, a Shelby e o Miles.
E juntos eles acabam tentando descobrir um pouco mais sobre o passado da Lucy, em meio a toda aquela confusão que está acontecendo ali. E eu realmente fico com muita vontade de contar para vocês, mas eu não posso, porque é a história foco do livro. Então tudo que eu falar vai ser spoiler para vocês, e eu não quero isso. Mas a narrativa do livro continuou tão boa quanto a narrativa do livro 1, Fallen. E eu vou confessar pra vocês que eu tô ficando muito surpreso pelo fato de eu estar gostando dessa série de livros. O livro 1 eu já conversei com vocês um pouquinho, o link vai estar aqui. Foi mais ou menos, né? A narrativa é excelente, mas a história ficou um pouquinho a desejar. Nesse daqui a história já melhora um pouco, na verdade consideravelmente. E eu gostei do final, sendo que, como no primeiro, Tormenta termina com várias interrogações. E nenhuma das interrogações feitas em Fallen são respondidas nesse livro, pelo menos as minhas. Então eu terminei o livro 2 com ainda mais perguntas, e na esperança de que em paixão ou em êxtase elas sejam respondidas. Não criei nenhuma expectativas em relação a isso, mas fica um pouco estranha a situação. Durante o livro 1, um período do livro 1, mais pro finalzinho, a Lucy ela começa a ter certas percepções diferentes do que as outras pessoas. Ela começa a ver espécies de sombras, de coisas inexplicáveis, e nesse livro elas começam a tomar forma realmente, não as sombras, a situação. E em meio a uma aula, como eu já disse, aquela instituição ela é feita basicamente para nefilins. Tem aulas nas quais uma instituição normal não tem. Então são aulas derivadas realmente de coisas mais sobrenaturais. Histórias e manejamento de certas habilidades especiais, essas coisas assim. E a Lucy ela possui um certo dom. E essas sombras nas quais ela via em Fallen são os anunciadores. Esses anunciadores, quando a pessoa consegue dominar essa arte, ela consegue acabar tendo visões do passado e até mesmo de vidas passadas. Então a Lucy ela começa a usar essas sombras, a manejar essas sombras para tentar descobrir um pouco mais sobre as vidas passadas dela e sobre essa espécie de maldição que cerca ela e o Daniel. E uma outra coisa interessante sobre esse livro daqui também é que, como eu já falei, se passa basicamente em 18 dias. E o fato disso tudo tá acontecendo com a Lucy, dela tá tentando correr, descobrir o que tá acontecendo para poder salvar a vida dela, é de que essa é a última encarnação dela. Se ela morrer, acabou. Não vai mais existir Lucy ou encarnações desse ser, digamos assim. E Daniel estaria sozinho para todo e sempre. Então por isso que ele, junto com Cameron, estão movendo céus e terra para poder salvar a Lucy. Ao contrário de Fallen, eu gostei muito de alguns personagens subprotagonistas de Tormenta, que foi o caso da Shelby e do Miles. Eu me identifiquei bastante com o Miles. Ele é engraçado, ele tem umas tiragens bem cômicas, mas tem horas bem sérias também. Dá pra rir um pouquinho com esse livro daqui, mais do que com o livro 1, porque lá foi tudo muito tenso. Um pouco parado no início, mas foi um pouco tenso também. Então, como eu disse, por motivos óbvios, gostei de alguns personagens. A Lucy continua chata como sempre, mas teve a Shelby, teve o Daniel, teve os dois diretores também dessa instituição, que foram personagens bem interessantes. E por causa de tudo isso, eu acabei dando 4 estrelas pra Tormenta. Foi 1 estrela a mais do que o livro passado. Eu só não dei 5 porque teve muitas coisas estranhas nesse livro, muitas interrogações não respondidas e mais interrogações foram postas, e eu não gosto muito disso. Quando começa a surgir interrogações, eu acho que a história precisa responder essas dúvidas. Tudo bem que pode ser respondida lá no último, mas ao decorrer do caminho tem que deixar indícios pra gente, tem que deixar pistas. E a autora não está sabendo fazer isso. Ou eu não sei se é proposital. Mas se for proposital, espero que seja tudo respondido no último livro. Certo? Então, é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar o vídeo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. E beijo pra vocês. Até mais.